Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a professora Tatiane. Eu venho hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso código de ética, né? O importante código de ética aí que guia os tantos estudantes que estão em graduação, como também os profissionais, e principalmente os profissionais que vão atuar nessa área de psicologia. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre os deveres, né, fundamentais do psicólogo que estão incluídos aí no Código de Ética. Vou falar também um pouquinho sobre o que é vedado, o que é proibido, né? Essa palavra é um pouquinho estranha, mas na verdade é o que é proibido ao psicólogo, o que ele não pode realizar. Então, hoje nós vamos nos concentrar nos deveres fundamentais e nas proibições, beleza? Então, assim, eu quero que vocês compreendam, não só assimilem, mas também levem ele para o resto da vida de vocês enquanto estiverem atuando na área da psicologia, tá? Então, já falei com vocês também que ele se baseou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nada mais é do que respeitar o ser humano como um todo, né? Respeitando ele, as suas singularidades, sempre levando em consideração cada caso, nunca generalizar, tá? Então, assim, o código de ética é importantíssimo. Aconselho vocês todos a terem, tanto na graduação, como na atuação de vocês, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os deveres fundamentais. O que significa isso, né? O que o psicólogo, enquanto estiver atuando, ele deve realizar? Primeiro, conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código, ou seja, você não deve só assimilar esse conteúdo, como também você deve divulgar ele para as pessoas que estão à sua volta saberem as reais funções do psicólogo. Então, você também, além de conhecer, você também pode divulgar. Isso o próprio Código de Ética nos fala, tá? Depois, letra B, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Ou seja, o que isso significa? Que nós não podemos estar atuando em uma área que não fomos preparados cientificamente para estar ali. Então, se eu não tenho essa capacidade teórica e pessoal, significa que eu não devo atuar. Então, vou dar um exemplo para ficar um pouco melhor. Estou atuando na área da educação, atendendo em escola, mas não tenho nenhum preparo, não estudei, não fiz especialização na área. O que eu devo fazer? Devo me buscar esse conhecimento primeiramente, me capacitar pessoal e teoricamente, e tecnicamente também, o que significa conhecer os instrumentos que eu vou utilizar nessa área, nesse campo, para depois começar a atuar. Por quê? Eu vou estar lidando com seres humanos, então não posso ficar naquela tentativa de erro, né, sendo que eu estou lidando com um ser humano. Primeiro eu tenho que me sentir seguro, conhecer as técnicas, as teorias daquela área para depois atuar. Tá? Isso significa o respeito ao ser humano. Tá? Então, isso é muito importante, é algo sério que nós devemos levar em consideração. Tá? Segundo, letra C, prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. O que isso traduz, né? O que essa linha do Código de Ética nos diz? Nos diz que eu preciso preservar e também requisitar um atendimento digno de qualidade, onde a escuta, por exemplo, ela seja preservada, a ética, né, que eu estou ali atuando também seja preservada. Então, se eu estou atendendo um local que há ruídos, que, por exemplo, eu estou numa sala escutando um paciente, um cliente,
e lá na recepção o pessoal está escutando. Isso significa que eu estou desrespeitando algo do código de ética, que é não prestar serviço psicológico de qualidade. Né? Não estou em condições dignas de estar atuando em um ambiente onde o sigilo é desrespeitado. Então, isso significa que eu estou não cumprindo o que está lá no código de ética, estou desrespeitando, acima de tudo, aquele ser humano que está ali na minha frente. Então, eu preciso criar condições, se for necessário, eu mudo de sala, eu requisito com o superior, enfim, com a chefia, com o dono do prédio, né, uma sala que preserve a escuta, que as pessoas, né, se sintam ali protegidas, acolhidas, né, e acima de tudo que esse som não vaze, né, na recepção, como eu citei no exemplo, tá? Então, isso é a linha C dos deveres fundamentais. Depois nós vamos para a linha D, prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. Aqui quero falar para vocês que nós estamos num momento, né, atual do Brasil muito preocupante, que todos estão acompanhando, até é um dos motivos que nós hoje estamos aqui gravando essa aula e não estamos em sala de aula no modo presencial, que é o Covid-19, né, essa situação que vem acometendo o nosso Brasil. E o psicólogo, nas situações que há calamidade pública, está aqui, está no Código de Ética dizendo que eu preciso, tá, prestar o meu serviço profissional nessa situação, sem visar benefício algum, tá? Então, assim, eu preciso estar aí auxiliando a população, auxiliando o ser humano que está nesse momento difícil, né? E desta forma não requerer nada em troca, porque é uma atuação do psicólogo, né? Diz o Código de Ética que eu devo estar ali prestando o meu serviço para a população nessas condições. Tá? Então, recentemente houve aí uma portaria que preconiza, né, o cadastro de psicólogos. O CRP vai disponibilizar esses profissionais que vão realizar um cadastro. A princípio, esse cadastro não é obrigatório, mas aqueles que se sentirem à vontade, quiserem, eles podem se cadastrar, eles vão receber um curso online capacitando teórica e tecnicamente para atender essa população do Covid-19, tá? Então, assim, é algo muito interessante, vai ser disponibilizado depois, acredito também, uma verba financeira, ainda não tem o valor correto, mas isso significa que todo profissional que estiver atuando em calamidade pública, ele tem, né, essa obrigação de estar servindo o povo. Então, é o que diz aqui a linha D, prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública, sem visar benefício pessoal, tá? Então, assim, aproveitando o momento em que nós estamos, né, falei desse exemplo aqui, que é um exemplo para vocês entenderem melhor. Depois, outro dever fundamental do psicólogo, diz aqui, que é zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios deste código. Então, se eu tenho em mãos, né, documentos, por exemplo, testes psicológicos, né, sob a minha responsabilidade, eu preciso ter o cuidado de guardar esses documentos, esse material, de uma forma sigilosa, privativa, que não exponha os meus pacientes, os meus clientes. Tá? E o código de ética também, mais tarde eu vou explicar como que isso deve ser feito, como que deve ser feita essa guarda, por quanto tempo o psicólogo precisa guardar esse material para depois descartar. Tá? Então, assim, eu utilizo esses materiais, essas ferramentas, e eu também preciso ter responsabilidade de guardar
esse material para que não haja aí um vazamento das informações e que, consequentemente, eu não exponha o meu paciente ao risco, né? Que acima de tudo, o psicólogo, ele lida com o sigilo. Então, isso é muito importante a gente ter esse respeito, tá? Então, acabei de falar um pouquinho sobre os deveres, né? Lá no Código de Ética são vários. Eu citei aqui alguns, não significa que os demais não sejam importantes, eles são sim, tá? Então, assim, temos que ter a noção dos nossos deveres, né? Então, por isso que o Código de Ética ele foi construído principalmente também para nos instruir dos nossos deveres. Falei um pouquinho sobre os deveres, agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que é vedado, ou seja, o que é proibido, tá? Primeiro, também não vou ficar falando de todos os princípios, vou falar de alguns apenas, tá? Para não ficar muito cansativo, mas isso não significa que vocês não devam ler todos, não devam conhecer todos as alíneas, tá? Do Código de Ética do que é proibido ao psicólogo. Então, primeiro exemplo. Lá na letra K diz assim: ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Isso é proibido, então. Então, vou citar mais um exemplo para vocês conseguirem entender um pouco mais. Sou psicóloga, né, e fui convocada, né, passei no teste seletivo, estou trabalhando no fórum. Eis que recebo como que eu posso falar? Um ofício, né, solicitando aí a minha atuação em um caso. Quando eu vou ler esse caso, eu descubro que a pessoa que está ali envolvida é o meu vizinho, né, é o pai de uma criança, o pai e uma mãe de uma criança, e esse casal, essa criança são os meus vizinhos. O que que eu faço? Eu vou poder atuar nesse caso, eu vou poder realizar, né, uma avaliação psicológica, eu vou poder formalizar aí um laudo, um relatório psicológico sobre esse caso, vou poder atuar nesse caso? O que que o Código de Ética nos diz? Nos diz que isso é proibido. Eu não devo manter relações, não devo assumir um caso na qual eu possuo um vínculo pessoal, como diz aqui na letra K do nosso Código de Ética, ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais atuais ou anteriores possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade ao resultado da avaliação. Então, é o que diz aqui. Qual é a minha postura diante desta situação? Eu notificar, né, o meu chefe superior, que nesse caso é o juiz, e encaminhar esse caso para um colega que não tenha vínculo pessoal ou que não tenha tido vínculo com as pessoas que estão ali envolvidas, tá? Então, isso é o correto, isso é o ético, isso é o que preconiza o nosso código de ética, tá? Próxima letra. O que é proibido? Vamos ver aqui. Desviar para serviço particular ou de outra instituição visando benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. Isso também é sério, isso é proibido. Um exemplo para ficar mais claro. Estou lá, né, sou funcionária pública na área da psicologia, atendo a população nessa área pública e encontro a dona Maria, ela conversa comigo e tal, e aí no final da conversa eu falo assim para ela, dona Maria, olha, é o seguinte, eu tenho aqui meu cartãozinho, vou apresentar para a senhora, em vez de vir aqui na instituição, né, receber os meus atendimentos, a senhora me procura no meu consultório particular, que lá eu vou atender a senhora, tá? Mas, porém, vai ter um custo, né? Eu vou cobrar por as sessões, eu vou cobrar por esse acompanhamento psicológico. Isso é proibido, é totalmente proibido. É o que está lá no Código de Ética, é vedado. Por quê? Eu não posso desviar,
né, da minha função pública para o meu consultório particular essa pessoa, tá? Porque eu sou funcionária pública, eu estou atendendo num órgão público, então eu devo prestar todo o atendimento naquela instituição, sem visar nenhum benefício pessoal. Não posso cobrar por esse serviço, porque eu já tenho o pagamento, eu já recebo um salário para isso. E jamais vou poder encaminhar ela para o meu consultório particular, porque é proibido, tá? Ou seja, jamais utilizar desse benefício do meu cargo de serviço público para fazer isso. Isso é totalmente proibido, tá? Depois, letra O. Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens, outras de qualquer espécie, além dos honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras. Ou seja, estou lá, né, atendendo a Dona Maria, como eu falei, vamos pegar o mesmo caso, mesma senhora. E ela vem e eu cobro a parte, né, uma taxa para aquele serviço ali. Eu faço a escuta, faço todo o procedimento, mas lá no cantinho eu chamo a Dona Maria e digo assim: olha, esse serviço aqui custou, né, o valor X, a senhora precisa me pagar. Isso é totalmente proibido. Tá? Ali, ó, como diz a letra O, pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens, outras de qualquer espécie, tá? Não posso, estou ali disponível para atendê-la, já recebo um salário, então eu não posso requisitar dessas pessoas, né, que eu venho atendendo, uma taxa extra. Isso é proibido, isso é vedado de acordo com o nosso código de ética, tá? Depois, nós vamos para o artigo 3º do Código de Ética. O que que diz lá? Psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes, e sua compatibilidade com os princípios e regras deste código. Então, assim, eu preciso, quando eu for participar de uma determinada organização, uma empresa, seja ela uma escola, enfim, eu preciso considerar e conhecer a missão dessa empresa, a filosofia, quais são os princípios, as normas. Por que que eu preciso? Porque eu preciso saber se ela condiz com a atuação que preconiza lá no Código de Ética. Se é uma empresa, se é uma escola que diz respeito ao ser humano, né, que está contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que que eu faço enquanto psicólogo? Qual a minha postura? Negar, né? Eu vou negar trabalhar nessa instituição, nessa escola, nessa empresa, nessa clínica, nesse hospital, se for o caso, porque eu não posso desrespeitar o ser humano que tem ali. Por isso que eu preciso saber também qual é a missão dessa empresa, né? Qual é a filosofia, o que que ela preconiza? Ela respeita o ser humano, né? Ou não? Ela está ali, vamos supor, somente financeiramente para conseguir algo, sem levar em consideração o ser humano que ela vem atendendo. Tá? Então, assim, jamais eu vou poder atuar em uma instituição que diz respeito ao ser humano. Por isso que eu preciso, antes de atuar, conhecer a filosofia dessa organização, seja qual for, se é uma escola, empresa, uma clínica, tá? Porque é o que condiz, é o que preconiza o nosso código. Parágrafo único desse mesmo artigo, artigo 3º. Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se a prestar serviços e, se pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente. Então, eu fiquei sabendo que essa instituição está contra os princípios, né? Qual que é a minha postura enquanto profissional, enquanto psicólogo? Realizar uma denúncia ao órgão competente, tá? Então, também é ético da minha parte não só saber, não só fazer essa denúncia, porque caso contrário ela vai continuar, né, desrespeitando aí as regras, né, o respeito ao ser humano acima de tudo. Então, eu
preciso também, enquanto profissional, fazer essa denúncia, tá? Então, assim, agora a gente vai para o artigo 4º do Código de Ética. O que que lá diz? Lá diz que nós devemos, né, ao fixar a nossa remuneração pelo nosso trabalho, levar em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado. Então, antes de eu realizar, vamos supor, um acompanhamento psicológico, lá na primeira sessão eu devo, através, muitos psicólogos realizam um contrato, né, com esse paciente, com esse cliente, porque lá eu também vou esclarecer para ele qual o valor que é a consulta, né, algumas psicoterapias, algumas abordagens já estabelecem um número de sessões, outras não, mas enfim, ali no contrato eu preciso deixar claro o valor que eu vou cobrar desse meu cliente, desse meu paciente, porque isso faz parte da ética, isso faz parte desse contrato terapêutico. Eu preciso informar essa pessoa, ela tem que ter essa noção, isso faz parte do Código de Ética, está bem claro lá no artigo 4º, tá? Depois do artigo 4º, nós temos o artigo 5º, que diz assim: o psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que as atividades de emergência não sejam interrompidas. Letra B. Haja prévia comunicação da paralisação aos usuários ou beneficiários aos serviços atingidos pela mesma. Então, se eu sei que vai ter uma greve na minha escola, né? Vamos supor que eu estou trabalhando numa escola e o Estado determinou que a partir da semana que vem todos os professores, a escola inteira, né, vai parar por 2 semanas. Qual que é a minha postura, né, perante aqueles estudantes, perante a escola que eu estou ali prestando um serviço? Notificar, né? Notificar as pessoas que eu estou trabalhando, notificar as pessoas que eu estou atendendo que vai haver essa paralisação. E aqui no artigo 5º diz algo muito importante, que a gente, se tiver, né, tendo alguns pacientes que são casos de emergência críticos, nós não podemos interromper, tá? Nós não podemos interromper, a gente tem que continuar a prestação do nosso serviço. E também, frisando mais uma vez, que essa paralisação tem que ser comunicada com antecedência, não posso no mesmo dia sinalizar para o paciente que naquele dia não vai ter atendimento mais. Não, ele precisa se preparar, ele precisa receber essa informação antes, né, da paralisação, tá? Então, esse foi o artigo 5º. O artigo 6º vai nos falar um pouquinho sobre o relacionamento do psicólogo com os demais, tá? Com os demais profissionais não psicólogos. Então, como que eu devo atuar com outros colegas, né, que não são da minha área, por exemplo, com advogados, com médicos, com professores, com assistentes sociais, como que eu devo atuar perante esses profissionais? Primeiro, letra A, encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação, tá? Então, eu sempre vou reconhecer até onde eu posso atuar. Se eu não conseguir mais atuar, se eu perceber que ali não faz parte mais da minha área, eu devo encaminhar para um profissional competente daquela área, tá? Letra B, compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo. Então, isso tem que ter muito cuidado. Eu só vou compartilhar algumas informações sobre os meus pacientes, meus clientes, por exemplo, tá? Com pessoas, com profissionais que realmente tenham essa preocupação com o sigilo. Tá? E eu vou sinalizar isso. E até os encaminhamentos que eu vier a fazer, eu tenho que ter muito cuidado de que forma eles vão chegar, através de quem eles vão chegar.
Então, tem profissionais, eu também muitas vezes prefiro entregar em mãos para os demais colegas, né, que não são da minha área, os casos que eu atendo, por quê? Porque eu tenho certeza que vai chegar na mão dele, que ninguém vai abrir aquela correspondência, ninguém vai observar as informações ali que são sigilosas, que são éticas, tá? Então, eu tenho essa obrigação, eu tenho essa responsabilidade perante o meu paciente de preservar o sigilo. Então, quando eu for encaminhar para um outro profissional, também tem que ter essa postura, tem que ter esse cuidado, tá? Então, assim, isso é muito importante e é muito sério. Mais um quesito aqui que nós vamos estudar, nós já estamos finalizando, depois eu já, né, num outro momento, nós vamos continuar estudando também o código, mas antes disso a gente vai ver aqui o artigo 8º, depois o 9º, e finalizar ali no artigo 14, tá? Então, vamos ver aqui o artigo 8º e finalizar no 14, tá? Em outro momento, nós vamos terminar de observar aqui o código de ética. Então, vamos lá. Artigo 8º. Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação vigente. Ou seja, se eu for atender uma criança, um adolescente ou um interdito, eu tenho a obrigação de pedir a autorização de pelo menos um dos responsáveis. Tá? Então, vamos supor, é um casal, a mãe veio e trouxe a criança no meu consultório. Eu preciso solicitar essa autorização para o atendimento. Ah, um adolescente me procurou via telefone para começar o acompanhamento psicológico. Eu posso começar a atender ele sem autorização dos pais, sem autorização de um dos responsáveis? Não. Né? Então, não posso atender esse adolescente, mesmo que ele venha me requisitar esse atendimento, se ele não tiver, se eu não comunicar, não tiver por escrito, não tiver assinatura de um dos responsáveis, né, da ciência de um dos responsáveis, que eu vou iniciar esse acompanhamento psicológico, tá? Isso é bem claro no artigo 8º. Parágrafo 1º desse artigo. No caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes. Então, não tem nenhum responsável por essa criança, não encontrei, não localizei. O que eu devo fazer? Devo comunicar às autoridades competentes, seja ela qual for. Seja um conselho tutelar, seja a justiça, eu preciso comunicar uma autoridade, tá? Conforme a área que eu estiver atuando. Artigo 11. Quando requisitado depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações considerando o previsto neste código, ou seja, o juiz solicitou a minha presença numa determinada sessão, né, e eu vou poder expor todas as informações do meu paciente, do meu cliente? Não. Eu só vou expor, só vou colocar ali as informações estritamente necessárias para que ele possa tomar a decisão final. Jamais eu vou expor aos detalhes, né, do meu paciente, porque eu vou estar infringindo o sigilo profissional, né, eu não vou estar expondo esse meu paciente. Então, lá no Código de Ética, no artigo 11, 11º, ele fala claramente que eu não posso expor totalmente o meu paciente. Eu vou depor, sim, em juízo, né, conforme foi me solicitado, porém, eu vou expor, vou colocar somente as informações necessárias para que o juiz tome a devida decisão. Tá? Então, meu relato, ele vai servir como mais uma prova que ele vai ter em mãos para tomar a decisão final. É eu que vou tomar a decisão final? Não. Meu relato vai ser mais uma contribuição para esse juiz, né, nesse caso, tomar a decisão mais viável, mais correta. Tá? Artigo 12º. Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. Então, se eu estou trabalhando com mais colegas de outras áreas, né, ou seja, uma equipe multiprofissional, eu vou registrar somente as informações necessárias para o objetivo daquele trabalho ali.
não vou registrar algo além, né? Não vou expor, cai na mesma área do artigo do 11º artigo, tá? Não vou expor. Então, eu vou formalizar um relatório junto com os meus colegas, vai ter uma parte que cabe somente ao psicólogo descrever, e ali eu vou colocar somente as informações necessárias para tomar a decisão final, tá? Mesmo que ela seja em equipe. Então, eu vou ter um espaço nesse relatório para formalizar, expor, colocar, registrar ali as informações do caso que eu pegar, mesmo que eu estiver atuando em equipe multiprofissional, tá? 13º parágrafo, o artigo diz assim: no atendimento à criança, ao adolescente, ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício. Ou seja, mesmo que a mãe venha me solicitar, ou o pai, eu não vou expor essa criança, né? Tudo que ela falou na minha sessão, porque lá no contrato de trabalho, inclusive quando eu falei com a criança nas primeiras sessões, né, com essa criança, com o adolescente, eu falei para ela que eu iria ter o sigilo, que as informações que ali ela me fornecesse, eu jamais iria contar para o pai e a mãe, né, a não ser que fosse uma informação que tirasse a vida dela ou que corresse o risco, né, dessa criança, mas enfim, se não forem casos em que coloque a vida dessa criança ou que a criança não vá causar risco aos demais, eu não preciso expor para esse pai, para essa mãe, para esse responsável aquilo que ela falou nas sessões, porque senão vou estar quebrando esse vínculo, né? E aí a criança não vai mais confiar em mim e o acompanhamento psicológico, infelizmente, não vai ter mais sucesso. Então, tem que ter esse cuidado, né? Falar com jeito, com a mãe, com esse responsável, que isso não é possível, né? Vou passar algumas informações, mas essas informações, elas vão ser estritamente necessárias e jamais vou expor essa criança totalmente, essa criança ou esse adolescente, tá? E o último artigo, que é o 14º, que agora a gente vai finalizar, depois em outro momento eu vou voltar a falar com vocês sobre outras atribuições do nosso código, tá? Então a gente vai para o último, que é o 14º. A utilização de qualquer meio de registro e observação da prática psicológica obedecerá às normas deste código e à legislação profissional vigente, devendo o usuário beneficiário desde o início ser informado. Então, assim, se eu utilizar esses dados que eu coletar no acompanhamento psicológico, tá, e vier a divulgar, esse meu paciente, ele precisa saber, né? Bom, a utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica obedecerá às normas deste código e à legislação profissional vigente, devendo o usuário beneficiário desde o início ser informado. Então, tudo que eu for registrar, ele vai saber, olha, eu vou registrar nessas fichas, se eu for gravar as sessões, eu preciso pedir autorização do meu paciente para gravar as sessões, né? Eu vou informar para ele que esses dados vão ser guardados, né, em um local sigiloso, que nenhuma pessoa vai ter acesso, tá? Então, eu preciso informar o meu paciente, eu preciso informar o meu cliente, tá? Isso compete a mim também, beleza? Então, assim, hoje nós conseguimos, né, ver um pouquinho mais do código de ética, tão importante aí para a nossa categoria, tá? A gente está passando um período, assim, bem delicado, bem complicado, que é essa Covid-19, né? Vimos aqui um artigo falando sobre a atuação do psicólogo em situações de calamidade pública, tá? E isso é sério. Eu venho atuando aí, alguns já sabem, na área do SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social, venho acompanhando várias famílias nesse momento difícil, né? Nós somos uma área, assim como o SUS, né, o Serviço Único de Saúde, Sistema Único de Saúde, ele tem profissionais que estão aí na frente,
lidando com a população, nós também somos considerados um serviço essencial que não pode parar, então eu venho atuando aí nessa área do SUS e dizer que não é fácil, né, mas que nós precisamos, né, enquanto psicólogos, estar aí disponível para a população nesse momento difícil que o Brasil se encontra. Então, é cansativo, mas acima de tudo é muito gratificante poder ajudar o outro, né, e principalmente considerando famílias que estão em extrema vulnerabilidade social. Então, é algo assim bem sério que nós psicólogos, né, devemos estar aí disponível para atendimento, para prestar socorro quando essas famílias precisarem. E é o que preconiza o nosso código de ética lá nos deveres fundamentais que a gente viu no início. Tá? Então é super importante. E eu quero finalizar agora com um videozinho, deixa eu encontrar aqui para vocês, bem legal, que vai falar um pouquinho sobre o nosso código de ética. Deixa eu ver se eu encontro ele bem rapidinho aqui. Deixa eu tentar localizar. A gente está aqui aprendendo um pouco a lidar com essas ferramentas, já que é algo novo, mas depois, com o tempo, né, com o treino, a gente consegue lidar melhor com essas ferramentas. Esse programinha que eu estou utilizando hoje se chama Loom. É uma ferramenta aí disponível para gravar algumas aulas, mas confesso que eu estou aprendendo ainda. Se Deus quiser, daqui a um tempo, né, eu vou lidar melhor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só vou pausar para o som aparecer, que o som não está aparecendo. Deixa eu tentar aumentar o volume. Deixa eu minimizar aqui para conseguir aumentar o volume do computador, senão vocês não vão escutar. Esse vídeo fala um pouquinho sobre a ética, né, e a importância da nossa atuação também. Foi um vídeo que eu encontrei muito legal e que vai resumir um pouquinho de tudo que nós vimos até aqui e que nós vamos ver nas próximas aulas também, tá? Então vamos tentar, vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu colocar rodar. Bora lá. Deixa eu tentar ver o que está acontecendo. Aqui.
Bom, pessoal, assim, queria falar com vocês, né, agora, mais um pouquinho, e dizer para vocês que eu tô com muita saudade, que esse momento possa, né, realmente passar, né, e que todos nós possamos aprender, né, ver o lado positivo dessa situação toda, guardar com nós o que for de bom, né, que é esses momentos aos quais nós podemos nos reencontrar, estar com a nossa família na maior parte do tempo, que antes na correria nós não estávamos, e aprender, né, aprender cada vez mais, acima de tudo, sempre pensar positivo, tentar extrair coisas boas, algo, não focar somente nas coisas ruins, na negatividade, né? A psicologia positiva fala muito sobre isso, né? O termo resiliência também. Então, enquanto psicólogos, nós precisamos ter esse olhar, né? Então, quero finalizar aqui, dizer que logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar presentes novamente. E as nossas próximas aulas, né, a gente vai dar continuidade aí também ao nosso código de ética. Hoje nós vimos um pouquinho dos deveres, do que é vedado, né, e alguns artigos até o 14º artigo, tá? E na próxima aula a gente finaliza o código de ética, tá? Beleza? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês sempre na segunda-feira, a partir das 19 horas até as 10 horas da noite. Estou disponível para tirar dúvidas das atividades que estão disponíveis no material de apoio lá no portal, tá? Qualquer dúvida também podem me ligar, certinho? Um abraço a todos, tá?